Minha querida igreja, mais uma vez, me permita cumprimentar você. É muito bom ver você aqui nesta igreja. Querida igreja, bom dia. Deixa eu dar uma saudação mais adventista. Feliz sábado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sim ou não? Sim. Afinal de contas, Deus te deu a oportunidade de estar aqui, né? Adorando o nome do Senhor neste sábado. Finalzinho de ano. Já em clima natalino, mas louvando a Deus aí por tudo que Ele fez por nós. Aliás, que ano, hein, amigos? Cheio de coisas, intenso. Acho que podemos dizer que foi um ano intenso. Mas se chegamos aqui, Ebenezer. Se chegamos aqui, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam bem-vindos. Deixa eu conhecer quem está conosco. Estou vendo muitos rostinhos aqui que eu ainda não conheço. Então, por favor, quem não é membro desta igreja, mas está conosco essa manhã, levanta a sua mão para que eu possa conhecer, por favor. Uau! Sejam bem-vindos, tá? É muito bom receber vocês. Receba o nosso abraço aí. Que bom que você veio adorar a Deus conosco, que você continue sempre vendo nesta igreja, a sua igreja também aqui em Vitória, tá? Nós vamos abrir a palavra de Deus. Preparados para a palavra, sim ou não? Preparados? Eu orei muito por essa mensagem. Espero que Jesus fale com você. 2 recados. Hoje vai ser um sábado intenso, já tem sido, né? Como este ano. Mas você é nosso convidado para estar conosco na parte da tarde, no nosso recital, nosso musical de Natal, que foi feito com muito carinho para todos vocês. E você é nosso convidado para estar adorando a Deus conosco. E convidando amigos, tá? Para poder estar aqui às 5 horas da tarde, neste recital. Depois tem o bazar. E você, vamos passar aí, começar a semana na presença de Jesus. Ok? Posso contar com você? Sim? Coloca na agenda aí, que vai ser bom. Foi muito bom, tem sido muito bom estar com vocês durante esse tempo. Foi um ano cheio, com muitas coisas, mas temos aprendido muito. Eu e minha esposa, meu filho, junto com o pastor Samuel, temos sido muito abençoados de estarmos caminhando juntos, tá? A gente sai de férias essa semana, vamos dar uma descansadinha, porque afinal de contas foi um ano intenso. Vamos ali comer pão de queijo em Minas e voltamos. Pastor Samuel que vai para os Alpes suíços, mas a gente vai aqui em Minas. Agora, a gente vai dar uma pausazinha no meio das férias para vir passar o culto da virada com vocês, tá? A gente acredita muito que a gente precisa começar bem o ano. Então, a gente vai começar na casa de Deus. Então, assim, ó, eu vou vir de longe, você que vai pertinho, vem também. Ah, eu vou estar em Guarapari, vem também, onde você estiver. Vem passar aqui e fazer o culto com a gente, tá? 5 horas da tarde, dia 31 de dezembro, dezembro, você vem adorar a Deus conosco aqui, tá bom? Ok? Deixa eu dar o último recadinho para terminar, segundo recado. Janeiro tem missão Caleb, mas em fevereiro a gente está muito empolgado com os projetos da igreja para o ano que vem. E em fevereiro nós teremos aqui nesta igreja um projeto muito especial que é os 10 dias de oração. E eu já estou assim, com o coração vibrando, porque nós teremos um ano, vamos começar muito bem. Então os 10 dias de oração serão 10 dias com 2 cultos por dia, onde clamaremos o batismo do Espírito Santo. O tema do ano que vem é o batismo do Espírito Santo. E nós vamos consagrar esta igreja para Cristo mais uma vez. Mas nós precisamos de vocês, tá? Os 2 pregadores convidados, pastor Felipe Amorim, apresentador do Bíblia Fácil no Novo Tempo, estará nos 5 primeiros dias. Pastor Robson Menezes, apresentador do Está Escrito e pastor da igreja de Moema, estarão nos 5 últimos dias. E serão 10 dias poderosos aqui na nossa igreja. Cantora Paula Chacon, cantor Davi Gabriel, estarão louvando a Deus aqui durante todos os dias. Será uma benção. Já prepara o seu coração, tá bom? Vamos para a palavra? Pega a sua Bíblia, por favor. Nós vamos trabalhar um tema muito importante. O tema que eu escolhi para a mensagem de hoje é desamarre o barco. Desamarre o barco. Como é que está o seu barquinho? Nós vamos conversar sobre ele hoje. Como é que está o barquinho da tua vida, da tua história? Pastor, de onde veio esse título? Eu era um adolescente desbravador, fui para o meu primeiro Campuri com 11 anos de idade. Adolescente lembra das coisas? Claro que lembra. Porque eu lembro de muitas coisas, lembro de tudo. E eu lembro de um sermão que eu escutei naquele Campuri. E ele contou, o pastor na época, contou uma historinha simples. Eu nunca mais esqueci daquela historinha, uma simples história. E o título desse sermão veio dessa história. Ele contou que lá no interior
região ribeirinha. Morava um senhor, tinha sido pescador a vida inteira, comprou um sítiozinho na beira do rio. E depois de aposentado, permaneceu na sua casinha. Interior, morava de um lado do rio e a cidade do outro lado do rio. E aí a história contava que uma vez por mês, este pescador aposentado tinha que atravessar o riozinho, não tinha ponte, a maneira que tinha de atravessar o rio era de barco. Ele entrou no seu barquinho e foi atravessar o rio para no outro lado da cidade comprar na cidade as coisas para o mês. Ia no banco, sacava a aposentadoria, ia no mercado e comprava farinha, rapadura, tudo que precisava para passar o mês. Voltava, não era crente, passava num boteco, tomava ali o seu álcool em gel 70%. Final da tarde entrava no barco e voltava para casa. E a história conta que naquela noite ele entrou no barco, meio alterado, e remou. Remou a noite inteira. Até que as forças acabaram. E ele dormiu naquele barquinho. No outro dia, acordou com o sol queimando a sua cara, seu rosto. E meio assustado, olhou para o lado e percebeu que tinha remado a noite inteira e não tinha saído do lugar. Simplesmente porque remou a noite inteira. Mas não desamarrou o barco. História simples, né? Mas sempre que eu escuto, que eu lembro dessa história, eu lembro da vida de muita gente que tem muito potencial. Que na verdade Deus tem sonhos lindos para a vida. Que deseja olhar para frente. Que deseja construir o seu futuro. Que deseja sorrir de novo. Que deseja conseguir ver os seus castelos sendo construídos. Aquilo que sempre sonhou, aquilo que sempre desejou. Mas que não consegue sair do lugar. E já está, às vezes, não a noite inteira. Tem gente que está a vida inteira. Ou há muitos anos. Remando e não saindo do lugar. Simplesmente porque o seu barquinho está amarrado lá. E a diferença é que ele não está amarrado num cais, num porto. Ele está amarrado no passado. Eu confesso que já há um tempo Deus tem me incomodado para trazer essa mensagem para você. Eu escutei o sermão do pastor Samuel sábado e quarta-feira o Saraiva também pregou sobre o personagem que eu iria falar, mas mesmo assim Deus falou: filho, eu preciso que você fale isso para a sua igreja hoje. Deus quer que você saia daqui hoje com o seu barco desamarrado pelo Senhor. Mas nós vamos aprender como fazer isso através da palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo. E Deus nos deu tempo como um presente para vivermos e construirmos ele da melhor maneira possível. Nós temos a vida dividida em passado, em presente e em futuro. E todos nós aprendemos com o passado, sonhamos com o futuro e vivemos o hoje, tomando as decisões, crescendo todos os dias, aprendendo a viver aquilo que Deus deseja que a gente viva. Mas tudo em excesso faz mal. E eu aprendi que excesso de passado dá depressão. Não faz você caminhar. E eu aprendi que excesso de futuro dá ansiedade. E eu aprendi que excesso de presente estressa. Então, pastor, o que fazer? A palavra de Deus é muito clara quando ela nos ensina sobre como lidar com algumas coisas. A Bíblia fala sobre o passado, por exemplo. E quando ela fala, ela traz uma visão interessante. Por exemplo, o livro de Ageu capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus diz? Considerai o quê? O que, igreja? O vosso passado. Considerai, é que só apareceu para mim ali. Considerai o vosso passado. Ageu 1, versículo 5 diz: agora, pois, considerai o vosso passado. Mas, quando nós vamos para Filipenses capítulo 3, versículo 13, nós lemos assim: olha, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo abençoado, mas uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam. Tá, Ageu me diz assim: considerai o vosso passado. Aí Paulo vem e diz assim: esquecendo do passado. Espera aí, é para considerar ou para esquecer? Eu preciso considerar ou eu preciso esquecer? Eu entendo, quando vejo esses textos, que Deus quer os dois. Eu preciso considerar e eu também preciso
esquecer. Porque o passado ele precisa ser equilibrado. Como um para-brisa de um carro que você tem que olhar para frente, mas com o seu retrovisor necessário, para sempre estar olhando lá atrás. E aprender sempre. A Bíblia apresenta alguns personagens que tiveram dificuldade com o passado. E é baseado neles que eu quero trabalhar essa história com vocês, tá? Vamos começar com o primeiro então? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos 6, 14 tem uma história bem interessante. Marcos 6, na verdade vamos ler a partir do verso 17. Marcos 6, versículo 17, está mais direto ao assunto. Marcos 6, 17 conta a morte de João Batista. Agora preste bem atenção, porque na morte de João Batista aparece aqui duas personagens que tiveram bastante dificuldade com o passado. Na verdade mais especificamente uma. Que personagem é essa? Vamos ver. Olha o verso 17. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias. João estava preso por causa de quem? De Herodias. E quem era Herodias? Herodias era a mulher do seu irmão Filipe. Mas Herodes havia se casado com ela. Como assim? Aconteceu. Mas então João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Olha, o que vocês estão fazendo está errado. Mas verso 19 diz algo interessante. Herodias fazia o quê? Odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Interessante. Herodes gostava de ouvir João Batista, mesmo sabendo que as mensagens de João Batista eram duras para ele. Mas chegando uma ocasião, verso 21, uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares, às pessoas importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão e começou a dançar e agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: me peça o que você quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu. E ela saiu correndo e foi perguntar para a mãe: o que eu peço, mãe? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento do que estava com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. Vamos parar aqui. Você já ouviu essa história muitas vezes, mas vale a pena você relembrar. Olha isso aqui. Preste bem atenção. Herodes mantinha João Batista na sua prisão em segurança, porque sabia que ele era um homem de Deus. Mas no seu aniversário, ocasião em que os braços estavam abaixados, ele, que também deve ter tomado o mesmo álcool em gel lá do rapaz do barquinho, viu a moça dançando, ficou empolgado, e não vou entrar aqui nos méritos, mas chegou para Salomé e disse para ela assim: olha, me peça o que você quiser. E ele falou assim: ó, e eu te juro que eu te darei até se você me pedir o quê? Metade do reino inteiro. É muita coisa? Sim ou não? Rapaz, era muita coisa. Você imagina Salomé devia ser uma adolescente. Voltando para a mãe, sabe aquele negócio assim que ganhou um brinde? O que você vai escolher? E ela não sabe escolher e volta para a mãe: mãe, o rei falou, mãe, que eu posso pedir metade do reino que ele vai me dar. Metade, é muito dinheiro, é mansão, vamos pedir aquele prédio da esquina, vamos, sabe? O que a gente quer? Muitos cavalos, ouro, joias, o que queremos?
Só que a mãe tinha um negócio no coração, ela tinha ódio. E quando você tem ódio no coração, esse ódio faz com que você não pense racionalmente. Você não consegue pensar no futuro. Você só consegue pensar no passado. Ódio tem a ver com o passado. Dificilmente você vai ter ódio num negócio que não aconteceu. Alguns têm, mas não devia ter. Agora, a questão é que aquilo que está ligado lá atrás acaba prendendo você de tal maneira que Herodias, ao ver a oportunidade, eu imagino Salomé falando, mas tem certeza? O que é para me pedir? A cabeça de João Batista. A cabeça? O que eu vou fazer com a cabeça do João Batista? Ela chegou para o rei, diga, filho, o que você quer? O que é mesmo, mamãe? A cabeça do João. Amigos, o ódio faz você ver situações que você não devia. Interessante que naquela bandeja, pode ir passando para mim, por favor. Naquela bandeja, na verdade, estava sendo servido ódio e vingança de um passado que não tinha sido resolvido. A Bíblia também apresenta uma outra história, e eu quero chamar a sua atenção para ela em Gênesis 32. Eu quero só citar, tá? Meu objetivo aqui é relembrar com vocês essas histórias bíblicas, e depois nós vamos tirar aqui algumas lições importantes para a gente, daquilo que está apresentado. Gênesis 32, versículo 22 a 32. Essa história é muito significativa também, porque também trabalha um outro personagem que teve muita dificuldade com o passado. Gênesis 32, versículo 22. Acompanha aí na sua Bíblia. Aqui nós estamos falando de Jacó. Jacó é talvez um dos mais importantes personagens que a palavra de Deus apresenta. Jacó tem muitas características. Jacó sonhava bastante. E tentou conseguir aquilo que ele mais queria na vida, que era a sua primogenitura, mesmo não tendo nascido primeiro. E tentou conseguir essa bênção que para ele era tão importante, a ponto de conseguir negociar com o seu irmão, e ouvimos isso na quarta-feira aqui. Mas os fins não justificam os meios. E a maneira como ele fez para alcançar o objetivo dele, ele alcançou, talvez, a bênção que ele queria. O pai o abençoou do jeito que ele esperava, mas a que custo? Que fez com que a sua vida virasse um caos, com que a sua vida fosse para caminhos que não deveriam ir. Porque o passado é assim, ele volta, e ele fica assombrando você, e ele vai mexendo lá com o seu coração, porque uma hora a gente quer esquecer, a gente quer enterrar, mas ele em algum momento te deixa arisco, te deixa a ponto de você não conseguir mais pensar como deveria. E diz a história, e eu quero ler com você o texto, Gênesis 32, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. É só um detalhe, né? Jacó aqui já tinha enviado um mensageiro para falar com Esaú, porque sabia que Esaú estava irado com ele. Esaú tentou matá-lo, ele teve que fugir. Ele que enganou seu pai, enganou seu irmão, agora foi enganado por Labão, teve que casar com quem não queria, e várias situações aconteceram, e agora ele que viveu a vida inteira se enganando, decide que ele precisava trilhar esse caminho de volta, que é um caminho tão difícil de voltar lá para aquilo que ele fez no passado. E ele estava com medo, ele não sabia qual seria a reação, e ele mandou presentes antes, tentou preparar o terreno, e o mensageiro voltou e disse: olha, entreguei o convite para encontrar com você, para Esaú. E Esaú disse que está vindo, mas não está vindo sozinho não, está vindo com 400 homens. E aí Jacó pensou: meu Jesus, ele podia vir sozinho, né? Mas não veio. E agora? E aí ele chega no Val de Jaboque, uma região onde a água batia só na canela ali. E nesse lugar, naquela noite, ele reuniu, verso 23, todos e fez com que passasse o ribeiro, também fez passar tudo que lhe pertencia, e Jacó ficou sozinho. Mas ele estava tão arisco com a situação relacionada ao passado e a maneira como ele fez com o seu irmão, que a primeira pessoa que tocou nele, diz o texto, que ele lutou com este homem até o romper do dia. E vendo que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse-me: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoar. E então o homem perguntou: como você se chama?
E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: porque você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. E aí o verso 31 tem um detalhe interessante, porque diz o texto assim: nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Nasceu-lhe o sol. Essa história tem muitos detalhes. Meu objetivo aqui não é trabalhar tanto esses detalhes, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns pontos desse momento que é considerado a conversão de Jacó. Jacó precisou lutar com a sua luta com o passado, mas para vencer essa luta com o passado que ele tanto temia, ele primeiro teve que ter uma luta com Deus. Naquela madrugada, Deus foi ao encontro dele. E Jacó lutou a noite inteira. E lutou a noite inteira simplesmente porque entendia, não sabia o que iria acontecer, estava escuro. Todos os detalhes que contavam daquela história mostram Deus se interessando em trazer salvação para a vida daquele personagem. Uma luta que passou tanto tempo precisando ser organizada e não deu certo. Na verdade, quando ele agarra e entende que ele estava lutando com Deus ali, a frase dele é: eu não te largo, eu não te deixo, eu não te solto, se você não me abençoar. Não te solto, se você não me abençoar. Mas na verdade, nós precisamos menos da bênção e mais do abençoador. Na verdade, o que Jacó imaginava que ele precisava era da bênção. Da mesma bênção que ele imaginou que precisava que o seu pai desse para que ele pudesse ser declarado o primogênito. Na verdade, essa bênção que para ele era algo gigante, material que deveria ser entregue, na verdade não substitui a presença de Deus e o desejo de Deus de poder você conseguir perceber a graça do Senhor. Nós precisamos menos da bênção e precisamos mais do abençoador. É claro que Deus quer te abençoar, mas a maior bênção que você pode ter na sua vida é a presença de Deus. É a graça dele sempre. Mas para mim a parte mais curiosa da história de Jacó aqui é quando Jesus olha nos olhos dele e diz: qual o seu nome? Ali nós entendemos que era o próprio Jesus lutando com ele. Pergunto para esta igreja: Jesus sabia o nome dele, sim ou não? Claro, obviamente. É quase como se Jesus perguntasse: Jacó, qual o seu nome? Jesus sabia quem ele era. Mas é porque alguns anos atrás, Jacó tinha recebido essa mesma pergunta do seu pai. E quando o seu pai perguntou qual o seu nome, ele disse Esaú. Mas agora não era mais um pai que não enxergava que estava perguntando. Quem estava perguntando agora era aquele que conhece o que os olhos não veem, que conhece o coração. E pergunta para ele: qual o seu nome? O nome dele tinha significados. O nome de Jacó simbolizava também enganador. Na verdade, quando Jesus pergunta assim: qual o seu nome? Fez ele ter que relembrar todo o passado, tudo o que ele tinha feito, para conseguir restaurar aquilo que estava marcado lá atrás. Na verdade, quando perguntou qual o seu nome, ele teve que fazer uma vistoria completa sobre a sua vida e reconhecer tudo aquilo que precisava ser mudado nele mesmo. E quando Deus perguntou qual o seu nome, na verdade, ele precisava agora dizer que ele era um enganador. Interessante que Deus mudou o nome dele, porque ali ele tinha se encontrado com Deus, e ali a sua vida estava sendo transformada de enganador para Israel, o filho da promessa, da bênção de Deus. Interessante. O texto de Jacó diz que naquele momento nasceu-lhe o sol. O texto é bem claro no original que naquele momento o sol, antes de nascer para todo mundo, estava nascendo para ele. Na verdade, a vida dele estava escura, porque o barquinho dele estava amarrado lá atrás. E ele precisava entender assim: você tem que visitar lá para se resolver, e aí você vai poder caminhar.
E quando o sol nasceu, ele andou em Peniel. E naquela terra ele encontrou Esaú. E foi totalmente diferente do que ele imaginava. Deu tudo certo no final. Porque o sol nasceu para ele. Amigos, olha, Deus tem um futuro gigante para aqueles que estão disponíveis para trabalhar aquilo que ainda está aprendendo a tua vida lá atrás. Por que eu trouxe a mensagem hoje? Para apresentar para você 3 lições. E eu quero ser bem pontual nas lições aqui, amigos, porque eu entendo que Deus deseja trazer um recado para você nesse final de ano. De algumas situações que você não pode começar 2026 do mesmo jeito. Porque algumas coisas não vai ter resultados diferentes se você continuar fazendo do mesmo jeito. O que Deus deseja dizer para você hoje é que Ele tem um recado para a tua vida, e Ele falará esse recado através de Cristo Jesus. Minha primeira lição está num texto que eu gosto muito. Eu já falei esse texto aqui outras vezes, mas eu preciso trazer esse texto para você. É o meu salmo, a minha música favorita da Bíblia, que não está no livro de Salmos. Se você já leu 2 Samuel capítulo 22, eu incentivo você a ler novamente, porque este texto é um texto lindo. E 2 Samuel capítulo 22, verso 31 a 33, diz assim a palavra de Deus: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. Olha o verso 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Eu gosto desse texto. A primeira lição que eu precisava olhar para a história de Herodias, para olhar para a história de Jacó. E olhando mais especificamente para Jacó agora, neste encontro com Deus que ele teve naquele vale, com tantos detalhes que poderíamos aqui gastar horas entendendo. É que Deus, Ele é o maior interessado em fazer com que os seus caminhos sejam desembaraçados pelo Senhor. Por nós, que você mesmo deu, que nós mesmos damos. Toda vez que eu leio esse texto, e eu já citei aqui, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro dos fones de ouvido, né? Que a gente coloca arrumadinho no bolso. Lembra quando você usava fone de ouvido de fio? Você pegava esse fone de ouvido arrumadinho, botava no bolso, e quando você tirava, alguns momentos depois, ele estava cheio de nó, que você não sabe quem deu esse nó lá dentro. Quem que está ali dando esse monte de nó que você gastava horas para conseguir desfazer, um por um, para botar ele de novo inteiro. Eu imagino Deus tentando, olhando para a tua vida e falando assim: vem cá, vamos tentar juntos entender aqui, vamos desfazer esse nó, sabe? Vamos desfazer isso aqui. Amigos, às vezes o que nós precisamos é lutar com Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você muito importante aqui. Escute o que eu vou dizer, olha aqui. Antes de você resolver qualquer situação do seu passado, se resolva com o Senhor. Qualquer mudança que você espera para a tua vida, ela precisa começar com o espiritual. Se você não se resolver espiritualmente, nenhuma outra coisa vai se resolver. Acredite no que eu estou dizendo em nome de Jesus. O barquinho que Deus quer estar à frente, conduzir para o porto seguro, onde Ele vai levar você. Ele precisa que você busque este norte, mas você só buscará este norte na presença dEle. Amigos, não existe vento a favor para um barco que não tem direção. Você precisa encontrar a direção no Senhor, e isso só vai encontrar quando você de fato se entregar completamente a Deus e entender o plano dEle, os sonhos dEle, e se acertar com Ele. Pedir perdão. Porque o grande problema não é Deus perdoar você, é você ter força para se perdoar, e é difícil às vezes. Mas amigos, Deus já estendeu promessas de perdão sobre a tua vida. Ele tem o desejo de desfazer e te ajudar a desenrolar esses nós da tua história.
E Ele quer fazer isso. E Ele fará isso. Mas Ele precisa que você permita que Ele faça isso. É difícil, né? Mas é Deus. A segunda lição que eu olho para essa história é: o seu passado pode ter muitas marcas, mas Deus mandou você saber nesta manhã que o seu futuro está intacto. O seu passado pode ter muitas marcas, mas o que Deus pode fazer na tua vida é incrível. Eu gosto da história de alguns juízes da Bíblia, e quando nós entendemos a história de Gideão, por exemplo, nós vemos um homem que está ali malhando o trigo no lagar, fazendo um serviço num lugar muito apertado, onde não era lugar de fazer. Lagar não era lugar de malhar trigo, lagar era de apertar uvas, e ele estava fazendo isso escondido, com medo dos inimigos, e Deus aparece para ele e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Ele olha e fala: quem? Comigo? Se tinha uma coisa que ele não era, ele é valente, amigos. Mas Deus fala assim: então Deus mentiu para ele? Não, amigos, é porque Deus não vê você como você é. Deus vê você o que você pode ser nas mãos dele. A diferença é que você não consegue enxergar como Deus enxerga. Então acredite nele. Não tenha medo do futuro. Deus já está lá. Pastor, eu passei por um ano difícil. Por muitas vezes tomei decisões que eu não deveria tomar. Por muitas vezes as coisas saíram do controle. Mas, amigos, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que estão disponíveis para viver os sonhos de Deus é muito mais extraordinário do que você consegue imaginar. Mas você hoje não pode se destruir. Você tem que resolver esses nós, mas permitir que Deus reescreva a tua história. Não tenha medo do futuro, Deus já está lá. O seu passado pode sim ter muitas marcas, mas o seu futuro nas mãos de Deus está intacto e guardado por Ele. Mas esteja disponível para viver aquilo que você espera de Deus. No livro Vida e Ensinos, aparece um texto que me chama muita atenção. E eu quero fazer um parênteses aqui olhando para este texto, porque eu li esse texto essa semana e esse texto mexeu muito com o meu coração. Quando Ellen White estava falando sobre a sua primeira visão, ela conta que ela foi ao céu, e na visão ela estava debaixo de uma árvore, e ali tinha alguns salvos conversando. E aí diz que todos nós fomos debaixo de uma árvore, nos sentamos para contemplar o encanto daquele lugar. Aí ela diz que enquanto isso os irmãos Fichte e Stockman, e aí ela faz um parênteses para explicar quem eram esses dois irmãos. Ela diz que esses irmãos Fichte e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino, e a quem Deus depusera na sepultura para o salvar, se achegaram e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. E eu preciso fazer um parênteses sobre esse ponto aqui, que tem coisas que a gente não vai conseguir entender, mas no céu vai nos mostrar. Porque eles são dois irmãos que perderam a vida, mas Ellen White diz ali que Deus permitiu que eles descansassem na sepultura para que eles fossem salvos. Como assim, pastor? E é difícil entender isso às vezes. E tem gente que tem muitos problemas com Deus por situações de algumas decisões que você acha que não deveriam ser como aconteceu. Um tempo atrás eu estava vendo um testemunho, né, onde uma esposa de pastor, ela contava que o marido dela, que era pastor, faleceu no começo do ministério, e ela estava viúva. E era um pastor muito empolgado, e no domingo de manhã ele tinha ido para um acampamento de desbravadores, e depois, na volta, ele sofreu um acidente de carro e morreu na hora. Deixou ela com um bebezinho de colo e uma menininha pequenininha. E disse que ela perguntou muito a Deus por quê. E que todo mundo que chegava perto dela e perguntava assim: olha, como é que você está? E ela revoltada com Deus, decepcionada com Deus. Porque meu marido fazendo a tua vontade, Senhor, servindo a ti, por que você permitiu que isso acontecesse? E disse que por muitas noites ela dormia chorando, perguntando a Deus: Senhor, por que isso aconteceu? E eu sozinha agora com meus filhos. E aí diz que numa noite ela dormiu chorando e sonhou.
E ela conta nesse testemunho que ela, no sonho, sonhou que ela estava num hospital e um anjo acompanhava ela. E tinha um corredor grande e o anjo falou assim, venha comigo. E ela foi andando seguindo o anjo e no corredor ela começou a escutar a voz de alguém falando muitas palavras feias, blasfemando, dizendo palavras assim de maldição. E o anjo falou, venha comigo. E ela ficou incomodada com aquilo, começou a sentir mal com aquela frase. E aí diz que quando o anjo abriu a porta e ela olhou, ela viu, era o marido dela, deitado numa cama, cheio de feridas e blasfemando contra Deus e falando mal de Deus. E aí diz que o anjo fechou a porta e falou para ela assim, você entende agora? E ela acordou. Eu lembro desse testemunho, assim, eu lembro para essa história, tem coisas, amigos, que a gente não vai entender. Mas algumas coisas, Deus está de fato interessado em salvar todos nós. E aí diz que esses irmãos que Deus tinha permitido que descansasse para o salvar, diz que eles perguntavam, o que aconteceu depois que a gente morreu, o que aconteceu lá? É aquela curiosidade. O que aconteceu no período que eu estive descansando? E aí diz que eles tentamos lembrar das provações, das nossas maiores provações. Mas quando nós começamos a pensar nas nossas maiores provações, elas pareciam pequenas demais, comparados com o eterno peso da glória, muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhe, e todos exclamamos, aleluia, muito fácil é adquirir o céu. Uau! Interessante esse texto. Diz que ela angustiada, mas diz que dizia aleluia, porque nenhum problema, nenhuma provação que enfrentamos nesta terra se compara com a glória da eternidade. E para muitos que acham difícil demais, nem imagina como a graça de Deus pode alcançar. E somos vencedores pela graça de Deus. Apocalipse diz que quando chegarmos no céu, Deus nos dará um kit céu. Você quer receber o kit céu? Eu quero. E meu kit céu vai ter pelo menos 3 coisas que você vai receber no kit de entrar de boas-vindas, kit de boas-vindas no céu. E seu kit céu vai ter vestes brancas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. O seu kit céu vai ter uma coroa de ouro, cheio de estrelas, amém? Tomara que a sua esteja cheia de estrelas. Mas no seu kit céu vai ter uma pedrinha branca. E nessa pedrinha vai ter um novo nome escrito nela. Ninguém saberá qual é. Porque essa pedrinha branca é a sua história com Deus. É o passado que ninguém conhece, mas Deus conhece. Mas é aquele nó que Deus resolveu. Essa pedrinha branca vai ter um nome que só você sabe, que é de tudo que foi necessário para que esse céu que hoje parece tão distante e difícil, na verdade ser a maior recompensa da tua história, que você não merece, mas que está lá para você. A minha terceira lição de hoje, amigos, e eu termino com elas, eu queria muito que você olhasse para mim aqui. E ao pensar nessa mensagem de hoje, Deus quer que você desamarre o barco. E às vezes amarrar o barco é perdoar. E perdoar é difícil. E olha, eu digo para você, perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é uma cicatriz. Eu tenho aqui, 7 pontos. 5 anos de idade, brincando de pique, esconde, dentro de casa, na chuva. Escorreguei, fazendo a curva da sala para o quarto e caí na quina da porta. 7 pontos. Toda vez que eu vou pentear o cabelo, eu olho. Eu lembro da queda. Mas não dói mais. Nunca mais doeu. Perdoar isso. E às vezes você precisa se libertar e deixar que Deus constitua a sua história, a sua vida. Você precisa desamarrar o barco.
Aguente só mais 2 minutinhos, deixa eu só contar mais uma historinha para terminar. Você lembra que eu contei sobre o meu nascimento e tal, alguns sábados atrás? E das dificuldades que minha mãe teve, da oração que minha mãe fez. Fiquei devendo mais uma parte da história, né? Então deixa eu continuar um pedacinho. Depois que eu nasci, minha mãe se casou com meu pai. E eles se mudaram para uma cidade próxima à minha cidade natal. Eu sou de Campanha, uma cidadezinha pequenininha, mas maravilhosa, onde eu conheci Jesus. E saímos de Campanha e fomos morar em Varginha, que é uma cidade maior ali perto. Nós moramos em Varginha há algum tempo. Meu pai trabalhava num restaurante. Ele era muito bom de trabalho. Tinha sido garçom, depois virou maître. Trabalhava bem. E nesse período que eles moravam em Varginha, minha mãe ficou doente. Minha mãe teve um problema renal. E graças a Deus que ela estava ali, porque ela conseguiu ser muito bem tratada pelo hospital que tinha naquela cidade na época. E ali, depois de um tempo, minha mãe ficou grávida do meu irmão. Eu não lembro, mas eu tinha 4 anos e pedi para minha mãe que eu queria muito um irmãozinho. E Deus deu a bênção de vir o Renato, meu outro irmão do meio. Mas quando eu estava com 5 anos de idade e meu irmão com 9 meses, o meu pai perdeu o emprego. E o desemprego é uma situação complicada para algumas famílias, principalmente quando a pessoa é o alicerce da família, né? E meu pai não soube lidar muito bem com o desemprego. Ele decidiu ir para São Paulo procurar emprego e eu e meus irmãos fomos morar com a minha avó até ele encontrar emprego em São Paulo. E a promessa era que ele procuraria emprego e voltaria para buscar minha mãe, me buscar e buscar meu irmão. Quando ele foi, ele possivelmente não encontrou e não voltou mais. Numa época que não se tinha muita comunicação, isso há mais de 30 anos atrás. Meu irmão não sentiu tanto, porque ele era um bebezinho. Mas eu já tinha 5 anos. E era muito apegada ao pai. E eu não conseguia entender, sabe? E minha mãe tentou de todas as maneiras encontrá-lo e saber o que estava acontecendo, mas perdemos o contato, assim. E eu cresci sem entender muito e questionava muito. Eu lembro que eu perguntava muito para minha mãe, sabe? E até que um dia minha mãe chegou para mim e falou: filho, eu acho que seu pai morreu. A única explicação que tinha, ele morreu. Então na minha cabeça, meu pai tinha morrido. 2 anos depois que ele foi embora, eu já estava com meus 7 anos, 7 para 8 anos. A minha mãe reencontrou não sei se você lembra da história, o ex-namorado dela que ela namorou durante 8 anos na adolescência. Esse namorado, ela tinha construído uma casa para casar-se com ele e tal, mas ele começou a beber. E o vício do álcool fez com que eles se separassem. Ela foi para São Paulo, onde conheceu meu pai e tal. 2 anos depois, ela reencontrou e encontrou esse ex-namorado. Olha que história. E começou a conversar com ele. Agora ele já não estava bebendo mais, ele tinha passado por uma cirurgia, tinha tido um problema de saúde. E eles começaram a conversar, e eu lembro que um dia ele estava na sala de casa, conversando lá com a minha mãe, e eu com meus 7 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje. Eu chegando na sala, sentando ao lado dele, falando assim: José, o nome dele era José Maria. José, posso te fazer uma pergunta? E ele olhou para mim, simples, semi-analfabeto, trabalhador rural, lá do interior. Olhou para mim e disse assim: pode, Rafael. Eu posso chamar o senhor de pai? Porque para mim era muito importante, sabe, essa... E ele, com a sua simplicidade, engoliu seco e falou assim: claro. E eles se casaram. E o Zé Maria foi, de fato, meu pai. Simples, com as suas características, mas foi um pai excelente para mim e para o meu irmão Renato. Um tempo depois, minha mãe ficou grávida de novo, da minha irmã Camila, agora desse segundo casamento. E nós éramos
muito felizes, sempre fomos muito felizes, mesmo com a nossa simplicidade do interior. Aconteceu várias coisas nesse caminho, que eu conto em outro momento, mas quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, eu já era um adolescente, já tinha se passado aí 7 anos praticamente. Um dia eu estava em casa e o telefone tocou. Eu já servia a Deus. Isso é outra história. Atendi o telefone fixo na época. Alô? Silêncio. Alô? Silêncio. Eu insistente. Quem está falando? E aí lá atrás eu escutei uma voz. Rafael? Eu falei sim. Falei, quem está falando? A sua mãe está aí, Rafael? Eu falei, tá. Eu queria falar com ela. Me fala quem está falando. Rafael, é o seu pai. O telefone no chão. Puxa. Minha mãe estava saindo do banho, me viu travado ali no telefone. Pegou o telefone. 7 anos depois. Sabe quando o passado... Para mim ele tinha morrido. Dias depois, a campainha toca. E quando eu abro a porta... É sempre difícil tocar nesse assunto, tá, amigos? Eu não conto muito. Mas eu entendi que era importante compartilhar com vocês. Tinha alguém igualzinho a mim, lá embaixo. E aí passa aquele filme na cabeça, sabe? O que fazer quando o passado volta? É difícil, né? Eu tive vontade de falar muitas coisas. Saí correndo até. Não sabia o que fazer. Eu desci a escada, abri o portão. Sabe o que eu disse para ele? Ano que vem eu conto para vocês. Algumas coisas às vezes acontecem, amigos, para você desamarrar o barco. Que nessa manhã Deus desamarre o barco da sua vida. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto você escuta este hino, eu gostaria que você falasse com Deus e você pedisse a Deus que escreva a tua história, dirigida pela graça do Senhor. Quantos querem se colocar em pé na presença do Senhor neste momento? Se entregando mais uma vez ao Senhor Jesus. Orem comigo, por favor. Obrigado, Senhor, pela sua graça maravilhosa, que nos deu nova vida, nova chance, que nos deu forças para recomeçar, para termos um futuro intacto, protegido pelo Senhor. Estamos manchados e muitas vezes feridos por decisões, por escolhas nossas ou de pessoas próximas a nós. Mas o Senhor é especialista em desfazer nós que muitas vezes damos em nossa própria história. Mas o Senhor recalcula a rota e nos coloca de novo nos teus caminhos. Então, como Davi orou, eu oro nesta manhã com a minha igreja, dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim, vê se há em nós caminhos maus. Nos tira dele, Senhor, e nos coloca de volta do caminho da eternidade. Que neste finalzinho de ano, que possamos aproveitar a oportunidade deste Natal que se aproxima, para que Cristo mais uma vez renasça em nossa vida, e junto com Ele a esperança
de que o Senhor já está cuidando de tudo. Que nesta manhã o Senhor desamarre não só os nós, mas desamarre o barco da nossa vida, para que Ele possa navegar dirigido pelo capitão Jesus, até chegar no porto seguro que o Senhor preparou para nós. Nos dê a tua paz, permaneça conosco, é a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus, e a igreja diz...